Todo leitor que se preza tem umas paranoias literárias que são umas manias que a gente vai adquirindo enquanto tá se transformando no leitor, né? E eu acho que essas paranoias ou essas manias acabam formando muito quem a gente é com a nossa relação com os livros, né? Como todo contato com os livros acaba sendo muito solitário, a gente acaba criando uma relação que vai criando pequenas particularidades que são muito interessantes da gente pensar sobre. Eu perguntei em alguns grupos do Facebook se as pessoas tinham algumas manias ou paranoias literárias e eu recebi umas respostas muito interessantes e eu resolvi trazer para vocês aqui nessa nota literária as melhores manias ou paranoias literárias da história da humanidade da leitura. Vamos lá? Nossa. A primeira paranoia literária, eu acho que é muito comum a muita gente. Na verdade, eu também compartilho dessa, que é só conseguir parar de ler quando chega no final do capítulo do livro. E isso gera algumas desgraças, porque quando a gente tá lendo o livro, às vezes a gente, tá cansado já na concentração e a gente dá aquela olhadinha e percebe que ainda tem umas 20 páginas pra acabar o capítulo. Aí a gente pensa, putz, que desgraça, vou ter que aguentar ler esse final de capítulo de um jeito muito chato só porque ainda tem mais algumas páginas. Ou então o contrário, né? O capítulo é muito grande pra gente ler 2 e é muito pequeno pra gente ler um só. Então fica no meio termo que a gente nunca sabe como decidir, como vai fazer. E imagina quando a gente lê um livro, como por exemplo, Os Fantasmas do César Aira, que nem tem marcação de capítulo. Então é meio desesperador, porque você não sabe aonde parar e parece que o escritor escreveu sem respirar, né? E aí eu fico pensando, gente, como que a gente pode gerir e pensar sobre isso? A paranoia número 2 é entender quando você vai começar a ler um livro, né? Tem muita gente que só consegue começar a ler um livro quando terminou o anterior. Já tem outras pessoas que, pelo contrário, só conseguem ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu vi uns comentários de pessoa que lê um livro de manhã e um livro à noite. Eu já vi algumas pessoas que dizem que quando termina um livro, tem que emendar no outro logo, porque se ficar um tempo sem ler, perde o hábito e para de ler. Eu já vi algumas pessoas que quando termina um livro, entra numa ressaca literária e só consegue ler um outro daqui umas 2 semanas. E tem também uma ótima, que as pessoas que, quando estão lendo um livro que gostam muito, sentem que não pode começar a ler outro livro porque acha que vai estar traindo os personagens da história anterior. Então se sentem culpadas. É uma espécie de luto do livro, né, que acabou de ler ou que tá lendo. Eu acho isso muito interessante, porque a gente cria uma relação tão próxima com os livros que é meio difícil explicar para as pessoas o que a gente está sentindo enquanto está lendo ou quando acaba de ler, né? A terceira paranoia literária é com marcador de página. Nossa, eu vi tanta coisa de marcador de página. Algumas pessoas disseram que só conseguem ler o livro se mantém o mesmo marcador de página do início ao fim. Algumas pessoas disseram que não consegue usar marcador de página, então tem que usar a abinha dos livros. Algumas pessoas disseram que é um crime usar a abinha dos livros porque estraga o livro inteiro. Algumas outras pessoas disseram que não conseguem usar marcador de página que não combina com o livro, então tem que ter as mesmas cores da capa. Então os marcadores de página geram uma treta imensa pra quem lê. Ah, e tem também as pessoas que não conseguem marcar o livro com coisas que não são marcadores de livros, tipo folha, papel. Então assim, é muito amplo o que o marcador de página faz. O que eu faço? Qualquer coisa. Eu marco com qualquer coisa que tiver à mão. A quarta paranoia é que tem uma espécie de palestrinha da revisão. Algumas pessoas leem o livro revisando ele, marcando palavras que estão erradas, sublinhando algumas conjugações verbais que não acharam muito adequadas e vão anotando e separando essas coisas. Eu cheguei a ver pessoas que falaram que corrigem do lado ali o que deveria ser na verdade, né? Tem também pessoas que falaram que anotam e depois mandam pra editora. Eu acho isso muito interessante, que é uma relação tão próxima, como se ela fosse também uma escritora do livro, como fizesse parte da edição, né? Eu acho também interessante as pessoas que anotam palavras que não conhecem para procurar no dicionário, faz a setinha e anota o sentido em cima. Também tem pessoas que anotam a palavra que não conhece e passam, e só depois, quando termina o capítulo, vão procurar essas palavras. A quinta paranoia que eu encontrei de muitas pessoas na internet é sobre meta de leitura. Algumas delas são realmente paranoicas com suas metas, que fazem assim: eu preciso ler 40 minutos por dia pelo menos, senão eu não estou feliz. Outras pessoas colocam o número de páginas: eu leio 100 páginas por dia. Outras pessoas dizem assim: eu preciso ler sempre antes de dormir. Outras pessoas dizem: eu não consigo chegar à noite sem ler. Outras pessoas dizem que para fazer a meta literária delas, fazem uma lista imensa do que vão ler no ano inteiro e vão abrindo pequenas exceções. Outras dizem que não tem regra nenhuma e vão lendo translocadamente. Outras dizem que tem uma regra muito fechada e burlam a própria regra. Então eu acho que tem uma diversidade tão grande, né, que acaba sendo muito divertido. É o que eu chamo de paranoia hard. Por exemplo, eu vi algumas
algumas pessoas dizendo que só conseguem ler um livro quando leem as primeiras páginas, vão lá pro final, não o final da história, mas pro final do livro lê algumas pagininhas também, abre o meio do livro para ler algumas páginas e só depois vão decidir se vão gostar ou não para ler o livro. Já outras pessoas disseram que quando terminam o livro, precisam voltar e ir repassando as páginas para ver as coisas principais que leram. Outras pessoas disseram que não conseguem ler sem ter um lápis ou post-it do lado para anotar, porque sentem que estão perdendo as coisas que estão lendo e vão esquecer. Eu vi até pessoas que não conseguem ler com aquela capinha que vem do lado de fora do livro, sabe? Tem que tirar ela e guardar num lugar muito adequado, quase como uma redoma, para que ela fique perfeitinha para quando acabar o livro colocar de volta e guardar. Inclusive Luísa, enquanto eu tava falando isso, levantou o dedo porque ela faz isso também. Eu só não guardo na redoma, mas eu odeio ler com a capinha. E agora eu quero contar pra vocês uma paranoia minha. E essa paranoia minha, ela é muito doida, porque ela inspirou até um livro que eu acabei de escrever, inclusive vou lançar pela editora Patuá. Então quem quiser saber mais, procura aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link da pré-venda do livro. A minha paranoia era não saber se eu tinha deixado o livro aonde eu deixei. Por exemplo, eu morava num conjugado muito pequeno que às vezes eu encontrava o meu livro em cima da pia, ou eu encontrava o meu livro dentro do banheiro. E aí eu ficava com uma paranoia se eu tinha colocado o livro ali mesmo. Então, sempre que eu ia sair de casa, eu ficava olhando se eu tinha colocado o livro que eu tava lendo num lugar muito estranho. E geralmente eu não tinha colocado. Só que depois eu voltava e ele tava num lugar estranho, sendo que eu morava sozinho. Então, eu acho que às vezes eu esquecia de olhar o que eu tava fazendo e me dava uma paranoia que alguma pessoa entrava no meu apartamento e mexia as coisas e mudava de lugar. E foi isso que inspirou o meu livro Conjugado, que vai ser lançado pela editora Patuá muito em breve. É muito doido, mas essa paranoia literária de que alguém invadia minha casa pra mudar meus livros de lugar é uma coisa muito doida, né? E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia. Curta, comente suas paranoias, siga a gente nas redes sociais que voltamos logo mais, logo menos, com mais uma nota literária pra vocês. Um beijo, até mais, fiquem em casa e usem máscara e bebam vinho, faz bem pro coração.